Forte na bola, ela se perdeu, é arremesso manual para o time vascaíno. Vai reunir os amigos, peça linguiça toscana e linguiça de pernil. Frimeza faz toda a diferença. 14 minutos e meio. Semanas arrasadoras, Ballarote, mais de 10 mil ofertas em 10 vezes sem juros no cartão Ballarote. Ballarote, a sua casa em primeiro lugar. Boa jogada lá na esquerda do jogador Maranhão. O Atlético trabalha pelo meio com Everton ligando. O Ederson inverteu na direita para a chegada do Léo. Ele tenta a finta, por baixo foi tocado pelo adversário, mas foi na bola. O jogador do Vasco da Gama, Marlone, a bola para ele, se mandou, vem o Atlético para se recuperar, recupera-se, corta com o João Paulo, trabalha ali com o Léo, que já trabalhou com o Manuel, que carregou, trabalhando a bola no círculo central do gramado, já no campo de frente com o Everton. Everton se mandou, arriscou com a perna canhota de longe, pretencioso o Everton, agora de longe arriscou, bateu, mas a bola chega mansamente no centro do gol para a defesa de Alessandro, goleiro do Vasco, Jairo Júnior. Sem nenhum trabalho, foi pretencioso demais, como você disse, o Ederson, sem nenhum trabalho, o Alessandro fez a defesa. 15 minutos agora, planos de saúde na Mil pelo menor preço na Qualicorp, a maior administradora de benefícios do Brasil. 15 minutos e meio, trabalha defensivamente o Vasco, o Atlético pressiona com o Ederson, a bola está na zaga do Vasco com o Renato Silva tocando pro goleiro, vai ser pressionado pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro, bate de qualquer jeito pra frente, e deu certo porque não dominou o jogador do Vasco na meia cancha, o Abuda. O Atlético agradece com o Everton, cutucou na esquerda, trabalhou por lá com o Ederson, tentou a finta, uma finta, se atrapalhou, se enroscou, adiantou demais a bola, vem pra se recuperar o time do Vasco da Gama com Pedro Quem tocando nela, e o lançamento do Vasco é longo, desperdiçada a oportunidade vascaína, a bola vai chegando para a defesa do goleiro Everton, com 15 minutos 16 agora, Fernando Gomes 1 para o Furacão, 0 para o Vascão. Fechou o pau. O Vasco sentiu o gol. Fechou o pau, hein? Segura, Fernando. Escapou, só um pouquinho, escapou a torcida, cadê a polícia? Cadê a polícia? Eu quero saber onde está o policiamento aqui em Santa Catarina. Porque fechou o pau, a torcida do Vasco invadiu, saiu daquele espaço, invadiu, e agora é briga, hein? Torcida do Atlético com a torcida do Vasco, lamentável. E agora chega a torcida do Atlético, a torcida do Vasco recua, vai sobrar para quem não deve nada, hein? Quero saber onde está o policiamento, hein? E quem é o responsável por solicitar o policiamento. Agora o juiz parou o jogo. E o juiz parou o jogo porque é lamentável o que acontece aqui. Cadê o policiamento? Eu não estou enxergando um policial aqui. Você está vendo, Fernando? Eu não estou vendo. Não tem um policial aqui. Nem aqui, nem atrás do gol, e a briga continua. Meu Deus do céu, isso pode se tornar uma tragédia aqui. É lamentável o que acontece aqui. E a torcida do Atlético parte para cima. Vai sobrar para quem não deve, hein? Tem gente de família aqui da torcida do Vasco, porque uns vascaínos acabaram atravessando lá e arrumando esta confusão, foram provocar. Cadê a polícia? Alguém nesta cidade tem que chamar a polícia com urgência aqui. Não tem um policial. Isso é lamentável. Nossa. Eu não acredito no que acontece aqui. E a torcida do Vasco agora recua, fica toda recuada. Estão massacrando o cara lá, olha lá. Vai pintar coisa mais grave aqui ainda. Então massacrando um torcedor do Vasco. Ficou caído. Lamentável o que acontece aqui. Quero saber quem é o responsável por isso aqui. Diga aí, Juninho. É brincadeira, os caras estão pulando até pra dentro do campo pra se defender. Tem torcedor do Vasco da Gama sendo totalmente acuado. E eles pegaram, agora o torcedor do Vasco pegaram o torcedor do Atlético e estão massacrando ali, ó. Eu não vi quem começou, eu não vi se foi a torcida do Vasco que invadiu. A torcida do Vasco invadiu e foi lá buscar o Atlético. Cadê a polícia? O que aconteceu agora? O Mancini foi lá pedir pra parar. Agora chegou a polícia atrasada. Agora sim chegou e tá metendo bala lá. Olha um torcedor do Atlético desmaiado lá. Olha lá, e tá apanhando desmaiado. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Vamos matar aquele cara lá, ó. Tá levando chute na cabeça. Não, e tem um aqui, ó, levando chute. Não, olha lá na arquibancada, chute na cabeça, tá caído lá. Meu Deus do céu, cadê a polícia? Eu quero saber quem é o responsável por isso aqui. Foi feito um Meu Deus do céu, isso é incrível o que tá acontecendo aqui. E eu tô exclamando porque eu estou desesperado com as cenas lamentáveis que eu vejo aqui. Agora, meu Deus do céu, o que é que acontece? Quem é o responsável por isso tem que ser punido. Quem invadiu pra lá pra brigar foi a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é que invadiu. É a torcida do Vasco que começou. Daí a torcida do Atlético revidou e foi lá. Tem um torcedor do Atlético que ficou entre os primeiros, que atacou a torcida, que respondeu depois da torcida do Vasco, que está caído aqui, rente à grade, depois de ser massacrado por uma multidão. E ele continua lá sendo observado por torcedores do Vasco, ó. Ele está caído ali, ó, bem atrás do gol. E a torcida do Atlético, tem um torcedor do Atlético desmaiado de ponta cabeça lá, ó.
é lamentável. Aquele cara pode ter sofrido um dano tremendo, porque daqui eu estava observando aquela briga ali. E o torcedor do Vasco chutando a cabeça dele caído no chão. E nesse momento a polícia usa as armas e usa bombas de gás para cima da torcida do Vasco. Foi a torcida do Vasco que invadiu. Isso tem que ser dito. Não, é o que eu disse aqui, Fernando. Eu não disse nada disso. Eu estou dizendo nada em contrário. A torcida do Vasco é que começou. Quebrou a parte de proteção, invadiu e a torcida do Furacão respondeu. E aí o massacre todo começou. É isso que começou. Nesse momento tudo parado aqui. Essas imagens estão rodando o Brasil inteiro. É lamentável o que acontece no futebol brasileiro. E a partir de hoje eu digo o seguinte: eu sou favorável à extinção das organizadas neste país, seja de qual clube for. A partir de hoje eu digo, eu sou contra as organizadas, eu sou a favor da extinção das organizadas, porque começa assim, desse jeito. É lamentável o que acontece aqui, uma mancha no futebol paranaense e que o Brasil inteiro está vendo. É verdade. Agora, que houve falha da polícia no isolar, a polícia que tinha que estar ali, o segurança tinha que estar ali, mas esse é o futebol brasileiro, cheio de bandido, de traficante de droga, de gente que não tem a mínima qualificação, que vem torcer pro futebol, que se mistura no meio dos torcedores. Agora, o que me preocupa é aquele torcedor do Atlético que foi massacrado no chão e ficou de ponta cabeça caído. Juninho. Agora a polícia tem grandes dificuldades de tirar aqueles torcedores do Vasco que ali estão. E o jogo tá parado, meus amigos. Tem torcedor saindo por dentro do campo aqui, ó, conduzido pelo trio de arbitragem. Meu Deus do céu. Lamentável o que se vê aqui. Juninho, acho que você tá próximo aí. Tem um torcedor do Atlético atrás do gol aqui, do gol do Vasco da Gama aí, que está telado aí. Tá, o cara tá só de zorba. Ô Jacir. Tá sendo arrastado agora, tá sendo puxado pela mão. Eu não sei se esse cara sobreviveu, porque ele foi massacrado. E agora chega a polícia. Agora tem até helicóptero aqui, pelo que eu tô sabendo. E a polícia agora joga bomba para tirar a torcida do Atlético lá do outro lado, que invadiu, que está voltando para sua área, foi reservada. Mas eu quero saber quem é o responsável por um evento como esse, que não colocou o policiamento necessário. A polícia apareceu agora, depois de tudo o que aconteceu aqui. Depois das cenas lamentáveis que aconteceram aqui, chegou o policiamento. Eu quero saber quem é que autorizou um evento desse sem a segurança. Diga, Juninho. Apenas seguranças particulares estavam fazendo essa divisão entre torcidas. Estava na cara, não tinha policiamento. Não tinha policiamento fazendo separação de torcidas. Uma vergonha o que a gente viu. Não só dos caras que vieram brigar, não só da torcida do Vasco que invadiu primeiro, não só da torcida do Atlético que retribuiu ou que se defendeu, enfim, não interessa. Não tinha policiamento. Não tinha policiamento. O futebol brasileiro é uma vergonha. Uma vergonha. Vergonha o que acontece em Joinville. Tudo começou com o pessoal da organizada do Vasco, que quebrou e acabou pulando lá a área que ela tinha como separação, como proteção. Foi invadir, foi provocar a torcida do Atlético, que respondeu à altura. E a organizada do Atlético lá do outro lado foi pra cima, e aí deu no que deu. Tem um torcedor que foi puxado ali, um torcedor do Atlético que ficou. Foi um dos primeiros que, depois da resposta da torcida atleticana à invasão da torcida do Vasco, foi lá do outro lado, e naquele momento ele foi massacrado na grade atrás do gol do Vasco da Gama. E ele foi puxado depois pela polícia, pelo braço, arrastado, como disse o Juninho, somente com a cueca, somente de cueca. Olha só, nesse momento há uma viatura do Corpo de Bombeiros, porque eu também não vejo uma ambulância aqui dentro. Não tem nenhuma ambulância, é uma caminhonete, cabine dupla, bem parecida com a da Rádio Transamérica, que nós viajamos hoje de Curitiba para Joinville. Nesse momento essa caminhonete está dentro do gramado, passou por dentro do gramado. Os jogadores de Vasco e Atlético estão assistindo tudo isso parado, porque o jogo parou por determinação do Ricardo Marques Ribeiro e por determinação do trio de arbitragem. E nesse momento, esse torcedor será tirado de dentro do estádio. Está vindo um helicóptero, parece, para buscar o torcedor que foi massacrado pela torcida do Vasco. É incrível. Os torcedores do Atlético, o helicóptero da Polícia Militar vai pousar nesse momento no gramado do estádio da Arena Joinville. Esse é o futebol brasileiro. Fernando, que dirigentes subsidiam o torcedor. Diga. É o seguinte... teve um torcedor do Atlético, como bem descreveu o Jacir, que desmaiou de tanto apanhar. E teve um torcedor do Vasco que está desmaiado de tanto apanhar.
Como você já relatou, nesse momento o helicóptero da Polícia Militar pousou no gramado da Arena Joinville para retirar esse torcedor, me parece que é o do Vasco da Gama. Eu repito, não vou aqui citar quem começou ou não, mas eu tô triste sem encontrar palavras. E tem uma coisa, tem muita gente que já foi embora, muita gente. Torcedores do Vasco foram embora. Eu vi torcedores do Atlético, familiares do Atlético, famílias de torcedores do Atlético indo embora. Porque eles, assim como eu, como você, e acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui, que são do bem, estão simplesmente decepcionados. A torcida do Atlético Paranaense, que está nas sociais, ela está vaiando a atitude das duas organizadas, ou três organizadas, tanto do Atlético quanto do Vasco da Gama. Vaiam e vaiam muito, porque eles não aguentam mais ver as organizadas fazendo essas coisas. É um episódio muito triste que a gente está vendo aqui. Muito. E a gente vê isso, inclusive, no semblante dos jogadores do Atlético, da comissão técnica do Atlético. O David estava visivelmente irritado e brigando e tentando acalmar e depois xingando, porque o David não aguenta mais ver o próprio Atlético Paranaense ser prejudicado por brigas entre torcedores. O David, um jogador do Atlético, não aguenta mais. Eu vou tentar colher um depoimento de alguém por aqui. Vamos tentar rapidinho ouvir aqui o Wagner Mancini. Torcedores para que eles não chegassem até lá. Agora, as cenas que eu vi ali, lamentáveis. A vontade que nós temos é sinceramente de sair do estádio e ir embora para casa, porque nós estamos aqui disputando um esporte. E o que a gente viu ali na arquibancada, agora, é óbvio que naquele momento tinha que ter ali uma fileira de policiamento também. Ô Mancini, eu vi inclusive torcedores indo embora, porque é isso que você está falando. Perde-se a vontade de trabalhar quando se vê esse tipo de coisa, né, Mancini? Exatamente. Nós não estamos aqui para isso, para ver cenas desse tipo. Nós já estamos jogando aqui porque saiu briga. Nós fomos jogar contra o Goiás, briga no vestiário, né? Então, briga no estádio, aliás. Então, isso aqui não é futebol. Nós vamos ser sede de uma Copa do Mundo. Agora, alguma coisa está errada. Para ter tido a briga, também falhou algum tipo de segurança que a gente não viu. Agora, as cenas que nós vimos lá foram lamentáveis. Cena que eu, sinceramente, em 30 anos de futebol, nunca tinha visto. Palavra do Mancini, ratificando tudo isso que eu disse aqui no microfone da Transamérica. O torcedor está sendo colocado nesse momento desmaiado, foi carregado numa maca para dentro do helicóptero. Fizeram uma rampa com uma placa de publicidade, uma rampa para sair daquele poço juntamente com a torcida lá do Vasco, e desta rampa foi colocado numa maca, e da maca pro gramado, do gramado conduzido rapidamente para o helicóptero. O torcedor que está seminu, desmaiado, e na maca ele foi colocado no helicóptero da Polícia Militar e ele vai ser levado para ser atendido fora. Realmente, como disse o Mancini, cenas lamentáveis, nunca vistas. A gente já viu por aí. Eu confesso que nos meus quase 18 anos aí trabalhando no rádio, na imprensa esportiva, nunca tinha visto algo como isso, como que vimos aqui hoje. Realmente cenas de profundos, que a gente lamenta profundamente. Diga, Fernando. Então, pra gente recuperar, para quem ligou o rádio agora, a torcida do Vasco da Gama está colocada à direita das cabines de rádio na Arena Joinville. Ela rompeu uma grade que tem ali, a torcida organizada do Vasco, e invadiu para agredir os torcedores do Atlético Paranaense. Eles percorreram mais ou menos uns 30 metros daquela grade até onde está a torcida do Atlético. A parte ao fundo, mas aquela curva chegaram para provocar a torcida do Atlético, que respondeu à altura, e aí briga entre as duas organizadas e o massacre que a gente viu aí. E eu focalizei naquele torcedor que está sendo retirado agora. Você estava olhando o torcedor do Vasco e eu olhando o torcedor do Atlético. Ele estava caído na arquibancada com a cabeça para baixo, e 2 ou 3 torcedores do Vasco chegaram chutando a cabeça dele. Esse é o que não recuperou mais, segundo o Juninho, que está bem próximo ali. Então, chamando a ambulância aqui, ó.
Tem porque tem mais um para levar, né? Tem um segurança aqui que veio sinalizando e pedindo juntamente com um bombeiro que chega aqui, pede rapidamente, sinaliza com urgência a presença da ambulância, que já está, a ambulância, na verdade... Tá levando uma maca agora lá. Tá levando uma maca para conduzir um jogador. Torcedor, digo. Os jogadores parados, acompanhando tudo, observando no meio de campo. O helicóptero subiu agora com um torcedor e nesse momento a maca deixa tirando o outro lá, ó. E vão tirar um outro torcedor que vai descer naquela rampa improvisada, Juninho.